Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6. Zacarias, capítulo 4, verso 6. Hoje, ceia é um dia da gente trabalhar algumas verdades, né? Às vezes encorajamento, às vezes alerta, às vezes admoestação. Mas eu acredito que a palavra de hoje vai servir de encorajamento à sua vida. Você sabe que na ceia nós meditamos na palavra, trabalhamos assuntos para o corpo de Cristo, né? E a semana que vem nós vamos retornar aos estudos de 1 Pedro, tá certo? Vamos ler o texto? E ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vivemos em um tempo que a eficiência é exaltada. Somos constantemente pressionados a produzir, alcançar resultados e provar competência. Talvez você esteja vivendo, o mercado de trabalho está assim hoje em dia. A Vivian pode contar para nós, né, Vivian? Que passou uma semaninha aí. Ela sabe, se você perguntar para ela, as competências, dependendo de onde você vai trabalhar, e os cursos que você tem que ter, não é assim? Não é assim que nós somos avaliados no mundo corporativo? E essa mentalidade, quando trazida para a vida cristã, pode nos levar a um erro grave. Tentar realizar a obra de Deus com métodos que excluem a dependência de Deus. E eu quero alertar a igreja, e ao mesmo tempo encorajar a igreja. A obra de Deus, ela só avança pelos métodos de Deus. A obra de Deus só avança com os métodos de Deus. E nós temos visto por aí, e por isso que é difícil. Se você perguntar para o Joel, ele está mais tempo que eu aqui na igreja, quantos cursos, quantos treinamentos, muitas vezes ele fez pensando, trazendo para a igreja, para o crescimento do povo de Deus. Por quê? Porque vivemos uma época onde tem que dar resultado, onde já se viu uma igreja de 64 anos, hoje nós batemos quase 160 membros aqui na igreja, né? A gente tem um controle e hoje a gente sabe certinho quantos membros tem a nossa igreja. Mas por que só esse tanto? Por que é assim? Por quê? Isso acaba com a vida dos líderes da igreja, não só do Joel, como da minha vida, como o pastor Rossi. Começamos a avaliar o ministério, a nossa vida, pelos resultados. Sabe o que é isso? A pressão do mundo acaba pegando os líderes e também a igreja. É o mundo que nós estamos vivendo. É o mundo que estamos vivendo. Essa semana eu fui na escola pegar umas aulas, e o rapaz falou: Lucas, tem uma pós-graduação agora especializada em inteligência artificial. Você tem, é assim, faz esse curso, faz. E eu fiquei olhando, né? Eu estava pensando no tema que eu ia pregar, e é assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E essas coisas, queira ou não queira, acaba adentrando o nosso meio. Deus realiza a sua obra por meio do Espírito Santo, e não pela suficiência humana. Esse texto não é apenas uma palavra para Zorobabel, mas uma orientação para todo aquele que deseja caminhar segundo a vontade do Senhor. Mas antes da gente pensar as verdades desse versículo, que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã, é importante entender um pouco do texto. Você quer entender melhor quando o profeta Zacarias profetizou? Você leia Esdras, né? Você vai ver ele em Ageu, né? Também trabalharam, ministraram na mesma época. Você lê Neemias,
E o cenário aqui, irmãos, o versículo que nós estamos lendo, ele está dentro de um contexto muito difícil. O povo voltou da Babilônia, 70 anos. Deus cumpriu o seu propósito. Então o povo retorna da Babilônia, depois de anos de cativeiro. Jerusalém está como? Tudo erguido? Toda destruída, tanto o templo como os muros. Há frustração, medo e desânimo. Esse é o contexto que Deus vai falar para Zorobabel. Profeta, fala para ele, que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas, irmãos, e aqui é bom ressaltar uma questão. Como que foi construído o primeiro templo? Tinha dinheiro. Leia lá 1 Crônicas capítulo 29. O povo doou para a construção do templo. E só Davi, ele fez uma oferta particular para a construção do templo. Então, no primeiro templo tinha o quê? Nossa, tinha recurso, tinha dinheiro, tinha tudo. O povo entrou, o povo estava animado. Agora o contexto é outro. O povo está voltando do exílio. E como que eles reencontram Jerusalém? Que jeito? Os muros destruídos, o templo destruído. Desânimo. Agora vamos falar sério. Você no lugar. Deus fala assim. Só Deus, né? Deus pode falar isso. Não vai ser do jeito de vocês. Vai ser pelo meu espírito. E é assim que a obra de Deus caminha. É interessante a gente entender o contexto. E é interessante que Zorobabel, eu não queria estar na pele dele, irmãos. Se você estudar, imagina você ficar com a responsabilidade de reconstruir tudo. É pesado. É pesado. Ele foi chamado para governar, chamado por Deus para liderar uma obra espiritual. Diante da sua limitação humana e diante de uma missão divina. E o capítulo 4 de Zacarias, o livro do profeta Zacarias é considerado por muitos complexo. E para você entender as visões, ele é um pouco complicado. Mas nesse texto aqui, fica claro que Deus, pela visão, já mostra para o profeta Zacarias o que ele deveria falar para Zorobabel. Volta lá no versículo 1 comigo, vamos ler para você entender? Olha só, o anjo que falava comigo voltou, Zacarias 4:1, e me despertou como se desperta alguém do sono, e ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? E o anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isso? Respondi: não, meu senhor. E ele prosseguiu e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Aquele candelabro representava o quê? Que a ação não seria de baixo para cima, mas seria de cima para baixo. Deus que ia encher o candelabro, Deus ia restaurar a questão espiritual de Israel, era Deus que ia fazer toda a obra. Não ia ser humanos que iam fazer isso, mas sim pela vontade de Deus. O azeite simboliza o Espírito Santo suprindo sem intervenção humana. O azeite simboliza o Espírito Santo suprindo sem intervenção humana. E uma das coisas interessantes, quando a gente entende essa primeira parte que nós estamos trabalhando, Deus não chama pessoas suficientes. Ele capacita pessoas chamadas. Quando entendemos isso, deixamos de confiar em cargos, talentos e passamos a confiar no Senhor. Diante disso, eu imagino quando Zorobabel recebeu essa missão desafiadora. Lembra-se que Davi não pôde construir, foi Salomão, mas Davi ficou responsável em receber todas as ofertas.
Talvez na mente de Zorobabel, poxa, se fosse naquele tempo, seria muito mais fácil. Mas aqui Deus está falando assim, ó, não vai ser dessa vez. Não, irmãos, deixa eu explicar uma coisa, senão você vai ficar pensando, é só quando Deus não pode nos abençoar? Pode. Na primeira vez, Deus agiu dessa maneira. E tanto é que Davi, lá em 1 Crônicas, fala assim, ó, ele não sentiu orgulho da oferta que ele deu, do que o seu povo deu. O que ele fala? Tudo vem de ti, e das tuas próprias mãos, tu damos. Ele reconheceu que mesmo diante de tudo aquilo, vem tudo de quem? Sabe o que Deus queria que Zorobabel entendesse? Que da mesma forma ia vir de Deus tudo. Que não era para ele confiar nas suas próprias forças, que Deus, o mesmo Deus de lá, é o Deus da aliança. Sabe o que significa Zacarias? No original, Deus se lembra, o significado do nome Zacarias, e Deus se lembra sempre da aliança dele com o seu povo. Ele nunca deixa o seu povo isolado, ele nunca deixa o seu povo isolado, e Deus tinha essa missão. Mas eu quero trabalhar agora as 3 verdades que esse versículo apresenta, e tentarmos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento. Primeiro, a negação divina da autossuficiência. Não por força, nem por poder. O limite da força humana. A palavra força aponta para esforço físico e energia humana. Deus mostra que determinação por si só não é suficiente. Sim ou não? Vamos lembrar alguns personagens da Bíblia? Lembra de Sansão? Sim ou não? Quem chamou Sansão? O próprio Deus. Deu força, o Espírito se manifestava, ele vencia. Ele foi um juiz. Abre sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 16, só para você ver. Deixa aberto aí que a gente vai ler um versículo. Mas olha só que interessante. Sansão, ele confiava na sua própria força. Fica claro quando você estuda, e hoje nós vamos aprofundar na história de Sansão, mas fica claro que ele confiou tanto na sua força, que ele brincava com os filisteus, fez enigmas. Ele não soube entender que o poder de Deus não é para se aparecer ou para autopromover. É dependência. Tudo aquilo vinha de quem? De Deus. Sabe como que Sansão terminou a vida dele? 16. Gente do céu, eu vou no oftalmologista essa semana. Eu vou ler. Versículo 30. E disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes, sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais do que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. O versículo anterior vai falar que Sansão, o que aconteceu com Sansão? Ele contou de onde vinha a força dele. O que aconteceu com ele? Fizeram ele de zombaria, furaram os seus olhos, cortaram o seu cabelo. Ali, diante da humilhação, o que ele fala? Ele clama a quem? E o que ele pede? Deus me concede força. E Deus concedeu força. E o número de pessoas que ele matou foi maior? O que isso nos ensina? A autossuficiência é complicado. Irmãos, nós vamos ter um retiro agora para líderes e vice-líderes, mas isso serve para a vida cristã. E eu queria que você levasse. A obra de Deus nunca é pelas suas habilidades e competência, mas dependência. Por que ele matou mais gente naquele dia? Porque ele clamou a quem? E reconheceu? E quando isso acontece, Deus se manifesta. Nunca pense que Deus não pode te usar. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer usar você na vida das pessoas. O que ele detesta, e fica bem claro na palavra dele, é a autossuficiência. Todas as vezes que os personagens bíblicos, é só estudar, se acharam, começaram a ver que tinham algum poder, o que aconteceu com eles? Fracassaram. Deus quer que você dependa dele. Deus pode usar a vida de cada um e quer usar a vida de cada um na sua obra.
Outra verdade, o limite do poder humano. Poder envolve influência, autoridade, recursos e capacidade organizacional. A tentação de Zorobabel seria o quê? Confiar em sua posição. Ó, gosto do governante. Mas Deus vai alertar ele que não é assim. Outro também que poderia ter caminhado bem com Deus foi quem? O primeiro rei de Israel. Quem foi? O rei Saul. Samuel falou que era para fazer o quê? Matar tudo, até os animais. O que ele fez? Não fez. Não obedeceu. Antes importa obedecer a Deus do que oferecer sacrifício. Quantos e quantos personagens na Bíblia que vão nos ensinar que nunca foi e nunca será por força humana. Autoridade sem obediência, fracasso. A advertência explícita de Deus, a obra de Deus não pode ser sustentada por ferramentas humanas. Quando confiamos em métodos e não no Senhor, perdemos a essência da fé. Quando confiamos em métodos e não no Senhor, perdemos a essência da fé. Por isso que eu citei, irmãos, eu, Joel, o pastor Royce, porque nós frequentemente recebemos e-mails ou WhatsApps falando de curso, treinamento, capacitação. Faça a sua igreja crescer, faça a sua igreja isso, faça, mas não é nós que vamos fazer a igreja caminhar, é o poder de Deus. Eu quero falar algo muito sério com os irmãos. Há ministérios cheios de atividades, mas vazios do Espírito. O sucesso diante de Deus não é medido por números, mas por dependência. Grave isso. Há muitos ministérios cheios de atividades, mas vazios do Espírito. O sucesso diante de Deus não é medido por números, mas por dependência. Tem dois perigos: numerofobia, ter medo de números, e numerolatria, que é a idolatria dos números. Oh, quantos membros tem sua igreja? Ou também não vamos crescer tanto. Isso é errado, porque a obra é de quem? De Deus. São dois extremos perigosos, e a gente tem que confiar que Deus conduz a sua obra. Outra verdade: o princípio central é obra pelo Espírito, mas pelo meu Espírito, o versículo diz. O Espírito como fonte da obra. O Espírito Santo é o agente ativo da vontade de Deus. Toda obra genuinamente espiritual nasce no Espírito. Veja lá, vamos voltar para o nosso texto. Versículos 2 e 3. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. O azeite flui continuamente. O Espírito é que capacita. O Espírito concede força além da capacidade natural. Ele supre aquilo que nos falta. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O quê? O Espírito. Foi Jesus. Do Antigo ao Novo Testamento, irmãos, a obra sempre vai caminhar sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Vocês vão receber. É por aí que vocês vão caminhar. Ele dá discernimento, sabedoria, direção. Veja o que diz Romanos 8:14.
Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. É Ele que guia, é Ele que orienta, é Ele que capacita. É o Espírito Santo que garante a continuidade da obra. O azeite não cessava. A obra não dependeria do entusiasmo momentâneo, mas da provisão constante de Deus. Presta atenção, a obra não dependeria do entusiasmo momentâneo, mas da provisão constante de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui, senão você vai entender errado. O que Deus quer de cada um de nós é disposição. Não confiança no nosso braço, mas disposição de coração. Veja só, quando o povo em Neemias 4,6 diz que o povo dispôs o seu coração, o que está dizendo ali? O versículo 6 vai dizer que o muro chegou até a metade, porque o povo se dispôs ao trabalho. O que Deus quer de nós é só disposição e dependência 100% que Ele vai capacitar. O que Deus quer de você, meu irmão, é disposição. E isso é a nossa parte, é se dispor a servir ao nosso Deus e confiar nele. É isso que Deus deseja. E se você estudar, é muito legal, Esdras, a reconstrução do templo, Neemias, os muros. Mas sabe onde começou isso? A partir da orientação. Não é por força humana, não é por poder, mas é pelo meu Espírito. E a glória da segunda casa foi maior que a da primeira. Deus faz coisas extraordinárias, meus irmãos. Quando cada um de nós dependemos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você pense nisso. Você só pode começar algo para Deus, você pode começar algo para Deus com entusiasmo, mas só permanecerá se for sustentado pelo Espírito Santo. Quantas vezes você começou? Vamos pegar os exemplos nossos, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Quem já fez isso aí? Eu vou ler tudo agora. E um dia eu vou ler 10 capítulos. Passo o dia inteiro, 11 horas da noite, falei que eu ia ler a Bíblia. O que vai acontecer com você? Vai ler nunca a Bíblia. Sabe quando você vai ler toda a Bíblia, irmãos? Quando você entender que você precisa do pão da vida. Não porque alguém mandou você ler a Bíblia, não porque você quer manter meta, não que você quer atingir meta, mas é que você precisa de Deus. E quando você muda o foco, a direção, flui a leitura. Quem já passou bastante tempo lendo a palavra de Deus assim, falou, nossa cara, quando eu fui ver a hora, é porque você foi com o coração certo, com a disposição certa, em conhecer a Deus. Quantas vezes você começou no ministério e falou, cansei, vou sair fora. Eu achei que era diferente. Você começou bem, não começou? Com entusiasmo, mas o que vai manter você é o Espírito, se o seu coração estiver no lugar certo. O que Deus quer de você é disposição e que você caminhe na presença dEle, porque é o Espírito Santo que vai capacitar, principalmente nos dias que você estiver mal, nos dias que você estiver desanimado, nos dias que você pensar em desistir. Sabe quem vai te levantar? O Espírito Santo. Nossa, pastor, eu assumi um ministério, não tem nada nesse ministério, não tem recurso. Dependa do Espírito Santo, confie e só se dispõe, Deus levanta tudo. Pastor, eu vou largar essa célula, os irmãos são carne de pescoço. Boa essa, né? Os irmãos que dão um trabalho. Dispõe seu coração e dependa do Espírito Santo. Pode perguntar para todo pastor. Toda segunda-feira o pastor quer abandonar o ministério. Sim ou não, Joel? Estamos juntos? Estamos agarrados. Sabe por quê? Porque a gente chega aqui num culto como esse, eu sou sincero, irmão, você sabe que eu não escondo nada. A gente já está incomodado com essas cadeiras tudo vazias. Isso incomoda o coração de pastor? Calma, irmã.
Eu estou dando só um exemplo. O que acontece? Se nosso coração não estiver alinhado à vontade de Deus, dependência do Espírito Santo, você desanima. Mas sabe o que me conforta? Que Deus nunca foi de número. Lembra de Gideão? Então com 22 mil não vão dar um couro naqueles caras. Não vai com tudo isso não. Não vão dar glória para mim. E Deus, eles foram com quantos? Outra vez Deus falou lá em Crônicas para o rei com medo. Vocês vão para a batalha louvando a Deus. Você está doido com uma batalha louvando a Deus? E o que Deus fez? Deu a vitória. Porque a obra não é do nosso jeito, é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Nunca se esqueça disso. Não basta ter entusiasmo, tem que ter dependência do Espírito Santo de Deus. No dia que você entender isso, você nunca mais vai deixar ministério algum. Porque não é por pessoas, é para a glória de Deus. E agora eu quero fazer algumas aplicações. Antes disso, mais uma verdade que esse versículo diz, que é importante. A autoridade de quem faz a promessa. Como termina o versículo 4? Diz o Senhor, versículo 6, diz o Senhor dos exércitos. 4:6. Quem que está falando que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito? O Senhor dos exércitos. Esse título declara o domínio absoluto de Deus. Ele governa sobre exércitos celestiais e terrenos. Nada foge ao seu controle. Tudo pode estar desmoronando, tudo caiu, tudo acabou, mas o Senhor dos exércitos está falando nessa manhã: vai em frente. Porque a obra é dele. É ele que vai conduzir toda a obra e é pelo Espírito dele. E agora sim, eu quero que você grave isso. Se o Senhor dos exércitos está à frente da obra, não precisamos temer oposição, escassez ou fraqueza. Você não precisa temer. Se o seu coração está disposto e você está dependendo do Espírito Santo, você não precisa temer nada. Você pode caminhar, que Deus vai conduzir. Para a sua vida pessoal, reconstruções não acontecem à força. Cura, mudança, restauração vem do agir do Espírito Santo. Talvez nessa manhã você já, estou cansado, já tentei, já busquei muitas coisas. Aplicação para a sua vida. Essas coisas não acontecem assim. É somente pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ter boa vontade, você pode fazer um monte de coisa, um monte de planejamento, mas se não for pelo Espírito, nada na sua vida vai mudar. Vai passar 2026, vai fazer um monte de promessas em dezembro, vai para 2027 e nada vai mudar. Sabe por quê? Somente pelo Espírito Santo de Deus que muda as coisas. É Ele que muda. Para a sua família, nenhuma casa é restaurada apenas com esforço humano. É o Espírito que gera arrependimento, perdão e comunhão. Está cansado da sua família, você já fui atrás de pastor A, B, C, já fiz tudo que é programa, fui em outras igrejas lá, coloquei o nome do meu filho, apresentei, esquece aí. Só vai mudar a sua vida, a sua casa, é através do poder do Espírito Santo de Deus. Não é por força, nem por violência, não é por nada. É pelo Espírito Santo de Deus, aí vai acontecer. Porque onde tem o Espírito de Deus, a alegria, a paz, a mudança. Às vezes você já cansou de tudo aí. Do seu filho adolescente, jovem, você não vê alegria nenhuma na sua família? Aplicações desse texto para a sua família. É pelo Espírito Santo. Começa a orar mais, depender mais, você vai ver o agir de Deus. É pelo Espírito. Terceira verdade, agora para a nossa igreja. Programações não substituem unção. Pastor, bati o recorde em 2025. Estive todos os domingos na igreja. Isso aí. Unção não tem nada a ver com... Você é constante, louvado seja Deus, porque você está na dependência do Espírito. É Ele que faz você ser constante. É o contrário. Mas programações jamais... Deixa eu ficar quieto. Eu falo. Não, ficar quieto. Eu recebi um convite. Só para pastores. Uma missão aí. Oh, meus irmãos. É pelo Espírito. Se não for na dependência do Espírito, nada vai mudar na minha vida. É ou não é, irmãos?
Nossa, o povo dormiu ou tão louco para ir embora. Estrutura é importante? Claro que é. Precisamos melhorar lá em cima, irmãos. As classes estão crescendo, as crianças, né, os irmãos, veja aí, né, os pequenininhos, está tudo ocupado lá, se você for lá em cima. Claro que é importante. Mas isso não substitui a dependência do Espírito. É essencial. Deus está nos ensinando, como ensinou a Zorobabel, que a obra não será concluída pelo braço forte, pela influência humana, pela capacidade espiritual, mas pelo Espírito Santo. Irmãos, é só você ler a Bíblia no Antigo Testamento. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Em toda a história bíblica. Você sabe o que Deus fez com o povo? Para ensinar isso? Tirou do Egito e mandou eles tudo equipado para o Egito. Foi isso? O que o texto vai dizer, Edith? A sandália não envelhecia, as roupas. Deus cuida. Era Deus. O tempo inteiro Deus queria que eles reconhecessem que era assim que eles iam caminhar. Mas o povo deu um trabalho para Moisés, não deu não? Questionado. Mas Deus fez eles chegar à terra prometida. É pelo Espírito de Deus, irmãos. Talvez hoje você se sinta fraco, limitado e cansado. Essa palavra não é um peso, é um alívio. Não é por você, é por Ele. Não é pela sua força, é pelo Espírito de Deus. Entregue, confie e permita que o Senhor conduza a reconstrução. Amém? Essa é a palavra de hoje. Não, pode falar. Ah, sim.